Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 12 de agosto de 2021, nossa aula de geografia. Então, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Lembrando, na nossa última aula, né, na aula anterior de geografia, iniciamos o assunto da unidade 3, né, da terceira unidade, o primeiro assunto. Então, nosso primeiro assunto é o Sol e a Lua. Nesta aula passada, falamos apenas sobre o Sol, né? Lembramos, né, que o Sol é a principal estrela do sistema solar. Lembramos que ele tem luz própria. Falamos sobre os cuidados que devemos tomar, não é? Ao ficar exposto ao sol. A questão do uso do chapéu ou boné, o uso do óculos escuro, não olhar diretamente para o sol, tá? Porque pode danificar a retina ocular. O uso do protetor solar, indispensável, né? A questão da hidratação, ao tomar sol, devemos sempre nos hidratar, né? Lembrando que a principal hidratação é através da água, mas não impede que tomemos sucos, água de coco, tá? Mas o principal é a água. Além dos cuidados, falamos sobre a importância, não é? Do sol na vida do ser humano, na vida terrestre, não só na vida do ser humano, né? Na vida de todos os seres vivos na Terra. Fornece luz, calor e energia. É responsável pela evaporação. Né? A gente falou também da questão do congelamento. Se não houvesse o Sol, iríamos congelar, né? Se não tivéssemos o Sol na Terra. Falamos sobre o movimento, os movimentos da Terra em torno do Sol. Falamos sobre o nascente e o poente, né? Nascente, local onde o sol nasce, poente, onde ele se põe. Sempre no mesmo local, certo? Não muda. O sol sempre nasce a leste e se põe a oeste. Nascente, poente. Então a gente vai fazer a correção, né? Lembrando aí desse assunto, a gente vai fazer a correção. E vamos falar sobre a lua, tá certo? Então vamos lá. Vamos à nossa correção da aula de quinta-feira, né, dia 5 de agosto, foi a nossa primeira aula. E eu deixei para vocês duas atividades, uma na página 72 e uma na página 73. Na página 72, vocês deveriam pintar de acordo com o que o livro estivesse pedindo. Então, tinha assim: observe a ilustração, pinte o sol de cor laranja e cubra os raios solares com a mesma cor. Então, todo o sol deveria ser de laranja. Depois, pinte de amarelo o lado da Terra, que é dia, e de cinza o lado que é noite. Tá aí a Terra, está dividida aí ao meio, de um lado dia, do outro noite, certo? Agora, interprete as imagens, completando a oração com as palavras do quadro. A oração aí, no caso, é a frase, tá? Vocês vão completar a frase com essas palavras que estão aí no quadro verde. No seu movimento, a Terra gira sobre si mesma. Na parte iluminada pelo Sol é dia. Na parte da Terra que fica às escuras é noite. Pois bem, a sequência das palavras é a seguinte: movimento, gira, sol, dia, terra, noite. Certo? Essa foi a atividade número 1. Na atividade 2, era uma resposta pessoal, porque estava perguntando na sua opinião. Na sua opinião, pode haver vida na Terra sem o Sol? Aí você tinha que dizer sim ou não, de acordo com a sua opinião, e depois justificar,
certo? Depois vocês deveriam justificar por que vocês acham que sim ou não. Por que vocês deram a resposta. Então, alguns de vocês me mandaram. Maravilha, né? Como sempre, muitos de vocês estão sempre participando das aulas. Isso é muito importante. Aí na página 73, tem atividade 3, 4 e 5. Na atividade 3, você tem que completar as frases de acordo com a localização do Sol. Aí veja as imagens e pinte. Então, primeiro você teria que completar as frases e depois pintar as imagens. Tá certo? Aí é o seguinte, na letra A. É a localização em que o Sol nasce. Resposta, nascente. Então, nascente é a localização em que o Sol nasce. Letra B. É a localização em que o Sol se põe. Então, poente, você escreve aí, poente, é a localização em que o Sol se põe. 4, coloque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Isso é verdadeiro. Letra B. A luz do Sol é importante apenas para os seres humanos. Só para os seres humanos? Não. Não é? Então, ela é importante para todos os seres, né? Então, esse é F. Letra B, F. C. O lugar onde o Sol se põe é nascente? Não, de jeito nenhum. Então, a letra C é F, falso. Letra D, sem o calor do Sol, a água do planeta congelaria. Isso é a maior verdade, né? Então, coloque aí V. Agora, torne verdadeiras as frases falsas. A letra B e a letra C, vocês vão escrever de forma que fiquem verdadeiras, certo? Desculpa, turma. Então, é o seguinte. Aí no livro ele traz a sugestão de que você coloque a letra B e escreva a frase. Tá? Nada impede que vocês façam na sequência aí. Então, a primeira frase falsa foi a seguinte. A luz do Sol é importante apenas para os seres humanos. Então, você ia colocar lá. A luz do Sol é importante para todos os seres vivos. Certo? Aí, na letra C, que também é falsa, diz assim, o lugar onde o Sol se põe é nascente. Aí você vai corrigir, escrevendo da seguinte forma. O lugar onde o Sol se põe é poente. Beleza? 5. Sabendo que o Sol é essencial à existência da vida do nosso planeta, explique como se justifica a ausência de vida nos demais planetas do Sistema Solar. Pois bem, o que é que ele quer que a gente faça? Que a gente escreva justificando, explicando, né? Como é que não tem vida nos outros planetas? Se praticamente tem Sol, né? Só que a gente tem que ver que nem todos os planetas têm Sol, não é isso? Então, como é uma resposta pessoal, o livro traz uma sugestão, porque ele espera que vocês tenham um entendimento da importância da posição terrestre no espaço, que é o que torna um lugar propício ao florescimento de organismos vivos, né? Por isso que estão investigando Marte, tá? Para ver se tem essa possibilidade, né? Já que em Mercúrio, de forma alguma, e lá nos últimos planetas também é impossível, né? Porque são frios, estão muito distantes, né? Um é muito próximo, o outro é muito distante. Vênus também não se encaixa nessa condição de ter vida. Então, não tem a ausência de vida nos demais planetas é apenas pela posição em que se encontra a Terra, né?
que é propícia para o florescimento de organismos vivos, ou seja, plantas, a questão do oxigênio, certo? Então, vamos continuar. Falamos sobre Sol. O assunto é o Sol e a Lua. Pois bem, na aula do dia 5 falamos apenas sobre o Sol. Hoje, quinta-feira, 12 de agosto de 2021, nossa aula será apenas sobre a Lua. Aí o que é que acontece? O livro, ele não vem falando sobre a Lua, tá? Vem apenas 2 atividades voltadas para o dia e a noite. Aí eu trouxe para vocês, para a gente relembrar alguns assuntos que foi trabalhado no livro de ciências, tá? Justamente sobre isso, a Lua. Então, vamos lá. O livro vem falando sobre o dia e a noite, né? Ele traz até um poema, logo aí na página 74, que é a primeira atividade de vocês. Só que para ocorrer a questão do dia e a noite é justamente aquele movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma, né? O lado em que ela está girando, que está de frente para o Sol, é dia. O outro lado é noite. Por isso que tem essa diferença. Agora nas Olimpíadas a gente viu bastante isso. Porque os jogos eram feitos lá pela manhã e aqui era madrugada, né? Por isso que quem acompanhou teve esse cuidado de prestar atenção nos horários. Os jogos sempre eram de madrugadas ou então pela manhã aqui, porque lá já estava trocando de horário. Então, é justamente o que acontece quando tem esse movimento da Terra. Forma-se o dia e a noite. No lado da Terra, virado para o Sol, é dia. No lado da Terra, que está escondido do Sol, que está no lado contrário, é noite. Certo? A Lua não é uma estrela, não é um planeta, é um satélite natural da Terra. Tem planetas que têm mais de 10 luas, tá? Tem planeta que chega a ter 18 luas, certo? Imagina, quem tem a oportunidade de ir ali no Espaço Ciência, tem um observatório, e lá eles demonstram perfeitamente essa questão do espaço, tá? Quem tem a oportunidade, quem tiver a oportunidade, eu acho que tem que agendar, eu não sei, por questão de Covid, né? Mas eu sei que a entrada é grátis, tá? Não paga para entrar, mas eu acredito que tem agendamento hoje em dia. Mas é um bom passeio, porque dá para você observar todos os planetas, todas as luas existentes em cada planeta. É bem interessante, certo? Então, a Lua não é uma estrela, certo? É um satélite natural da Terra. Aí na Lua temos 4 fases. Temos Lua nova, Lua cheia, crescente e minguante, certo? Quando a Lua está diretamente entre a Terra e o Sol, você não pode ver nenhuma parte dela. É a chamada Lua nova. Quando ela reflete totalmente a luz do Sol, sem a sombra da Terra, você pode ver o disco inteiro. É a chamada lua cheia. Quando vemos apenas uma parte dela, temos a lua crescente e temos a lua minguante, tá? Então, revisando, lua nova. Quando ela está entre a Terra e o Sol, a gente não pode ver nenhuma parte dela, né? Quando ela está sem a sombra,
da Terra, só refletindo a luz solar, aquela lua enorme, cheia, ou quando a gente só vê parte dela, crescente ou minguante. Com o dia e a noite, né, de acordo com o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, temos as horas, não é? Temos aí dois tipos de relógio. O relógio analógico, que é esse de cima, e o relógio digital, que é esse aí embaixo, onde tem apenas os números, sem os ponteiros, certo? Então, analógico e digital. Bem, cada ponteiro tem sua função, não é? Então, o ponteiro menor indica as horas, tá? O número que o ponteiro menor estiver mostrando são as horas. O ponteiro maior vai indicar os minutos. Aí, quando a gente junta uma hora, quando passa todo o relógio nesse sentido, temos 60 minutos, que é justamente uma hora. Meia hora é a metade, certo? Então, meia hora, se uma hora é 60 minutos, a metade será 30 minutos. Quando a gente fala em um quarto da hora, a gente está dividindo a hora em 4 vezes. A hora não é 60? Então, a gente vai dividir, ó, a metade da hora. Meia hora, não é 30? 30 mais 30? Então, para fazer os 30 aqui, eu tenho 15, 15. Para fazer esse, eu tenho 15 e 15. Então, um quarto da hora quer dizer 15 minutos. 15 minutos mais 15 minutos, meia hora. Mais 15 minutos, 45 minutos. Mais 15, 60 minutos. Aí eu tenho uma hora. As horas exatas são indicadas quando o ponteiro maior está no 12, tá? Então, se o ponteiro menor está no 3 e o ponteiro maior está no 12, temos 3 horas, certo? Um dia possui 24 horas. O dia todo vai ter 24 horas. Um minuto possui 60 segundos. Lembra lá dos minutos? 60 minutos, uma hora, 60 minutos. Cada minutinho para formar uma hora vale 60 segundos. Alguns relógios, ele traz... Deixa eu ver se esse outro tem. Tem. Alguns relógios, ele nos traz um ponteiro grande, um pequeno e um bem fininho, que é bem maior que esses outros dois. Pois bem, o ponteiro pequeno vai marcar a hora. O ponteiro grande, os minutos. E o ponteiro fininho, os segundos. Certo? Justamente o que está aí, ó. A hora no ponteiro menor. No ponteiro maior, os minutos. Certo? Lembrando que o dia, ele tem 24 horas. Beleza? São 12 pela manhã e 12 à noite. Pois bem, temos aí dois relógios. O dia tem 24 horas, não é isso? Tá aí marcando 6 horas. O que é que acontece? Quando passa de meio-dia, a gente já não conta uma hora. E até pode contar 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Porém, o correto é que a gente dê continuidade à contagem. Se deu 12 horas, meio-dia, metade do dia, né? Depois do 12 eu tenho 3. Então, quando o relógio estiver marcando o ponteiro grande no 12 e o ponteiro pequeno no 1, eu posso dizer que são 13 horas. Certo? Ou 1 hora da tarde. Beleza? Cada número desse aí, ó, se você for olhar, se a gente tá falando do período da tarde, ele vai mudar. O número 1 vai ser 13, o número 2, 14, o número 3, 15, o número 4, 16, o número 5, 17, o número 6, 18, quer dizer 18 horas. O número 7, 19,
o número 8, 20, o número 9, 21, o número 10, 22, o número 11, 23 e o número 12, 24 horas. Ou seja, encerrou o dia, vai começar um novo dia. É quando dá meia-noite, certo? A gente vê muito isso no Réveillon, não é? Porque ficamos aí acordados até meia-noite para poder virar o ano, não é isso? Pois bem, tá lá, noite, todos os ponteiros no 12, 24 horas, acabou o dia e está iniciando outro. Nesse relógio de baixo, ele vem mostrando os minutos, tá? A gente falou anteriormente que uma hora tem 60 segundos, certo? Então, quando a gente fala em minutos, é o seguinte: do número 12 até o número 5, eu tenho 5 minutos. Até o número 1, desculpa. Do número 12 até o número 1, eu tenho 5 minutos. Do número 1 até o 2, eu tenho 10 minutos. Então, cada espacinho desse aí tem 5 tracinhos bem pequenininhos, tá? Esses tracinhos equivalem ao minuto, tá certo? Os segundos, ele vai correndo bem mais rápido do que os minutos. Então, vamos lá. Vamos voltar para o relógio de cima. Se eu falo, se eu estou pela manhã, né? Eu digo que a aula da gente começa às 7 horas, não é? E se for à noite, eu vou dizer que a aula começa às 19, certo? Porque vai mudar aí a questão do horário, pela manhã e à tarde. Quando eu falo de minutos, de um número para o outro, eu vou ter 5 minutos. Aí é só ir contando de 5 em 5, gente. Tá certo? Até chegar nos 60, que vai dar 1 hora. Ao longo das aulas, a gente vai falando mais sobre as horas, tá certo? Acredito em matemática também vamos falar sobre isso, que é medidas de tempo, tá? Então, quem ainda não absorver esse assunto, nem se preocupa, tá? Porque a gente ainda vai falar muito sobre isso. No livro da gente, no nosso livro de geografia, na página 74, ele traz um poema, que é esse que eu coloquei aqui, e vocês têm no livro, né? Que é justamente o que vocês vão ter que responder, letra A, B e C, tá certo? O poema diz assim: Noite e dia, Natália Paiva. Sobre a noite e o dia, eu quero falar. Não sei de qual gosto mais, para a vida aproveitar. Durante o dia eu tenho o sol, com toda a sua energia, e à noite eu tenho a lua, com toda a sua calmaria. De manhã bem cedinho, eu já posso perceber os raios do sol a minha vida aquecer. E logo ao entardecer, a lua começa a aparecer com toda a sua luminosidade em todas as suas fases lunares. Seja cheia, nova, crescente ou minguante, ao olhar o céu à noite, é impossível não apreciar aquela que guia a noite, alimentando os meus sonhos, conduzindo a minha noite. Assim se vai a lua, com seu brilho irradiante. Bem lindo, né, esse poema? E é justamente o que acontece, né? Em noites de eclipse, em noites de lua cheia, quem não se rende ao olhar o céu, não é isso? E admirar a lua, que realmente é muito bonita. Pois bem, para exercitar essa atividade sobre a lua, sobre os horários, não é? Sobre os relógios, eu vou deixar para vocês as páginas 74 e 75 e uma atividade extra lá no caderno, tá certo? Na página 74 tem esse poema e tem letra A, B e C. Letra A. Por que o personagem do texto gosta do sol? Aí tá no texto, tá? Tá no poema. Letra B. Por que ele gosta também da lua?
E o que você gosta de fazer durante o dia? Essa é uma resposta pessoal. A e B está no poema. Já a letra C é a resposta pessoal. Na página 75, aqui estão vários relógios. Marque a hora de suas atividades. Você vai colocar o ponteiro grande e o pequeno, indicando o início das aulas, que é às 7h15, término das aulas às 11h15, recreio às 9h, chegada em casa, hora de dormir e hora de acordar, certo? 8. Represente nos quadros abaixo ações que você faz durante o dia e a noite. Descreva cada ação. O que é que você vai ter que fazer? Uma atividade, uma coisa que você faz durante o dia e uma que você faz à noite. E você desenha e escreve, certo? Bem tranquila a atividade do livro, não é? Aí, no caderno, é só para exercitar a questão da hora, tá? Tem aí, ó, em seu caderno, cabeçalho completo. Aí você faz o cabeçalho e coloca lá. Escreva as horas representadas em cada relógio. Eu vou colocar lá no aplicativo a imagem, porque quem quiser imprimir, ótimo. Quem não, só basta escrever no caderno cada hora aí representada no relógio. Tem aí, são 6 relógios, aí vocês vão indicar qual hora em cada relógio, tá certo? Quem quiser desenhar também pode, tá, gente? O importante é que vocês respondam às atividades, beleza? Pois bem, estamos finalizando a nossa aula de geografia, hoje, 12 de agosto de 2021, falando sobre o Sol e a Lua, nosso primeiro assunto da terceira unidade, certo? Então, um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula. Lembrando que terminou, manda lá no aplicativo, tá? Não deixa acumular atividade para não se prejudicar depois, vai ficar cheio de atividade e fica difícil de colocar em ordem. Então, um cheiro, até a próxima aula.